Olá pessoal, no último vídeo a gente viu as etapas de operação e as formas de onda para o Buck Boost operando CCM. Nesse vídeo a gente vai ver como projetar os componentes para esse conversor. A primeira coisa que a gente tem feito é o ganho estático de tensão, ou seja, a relação entre VO e VI. A gente faz isso pegando que a tensão média em regime permanente no indutor, ou seja, VL médio, é nula. Então a gente faz o valor médio de VL, VL médio 1 sobre o período de chaveamento para fazer a média, tensão na primeira etapa, VI vezes o DUT da primeira etapa vezes o período de chaveamento, mais o valor na segunda etapa, que é menos VO, o menos o DUT vezes o período de chaveamento. Corta os períodos, isola isso aqui. A gente tem então que o nosso ganho estático de tensão, que é a relação de VO para VI, é DUT da primeira etapa dividido por 1 menos o DUT da primeira etapa. Alguns livros trazem isso aqui negativo, tá? O negativo aqui é se o VO for definido na mesma polaridade da fonte. Como a gente definiu aqui o VO na polaridade já sabendo que ela era invertida, então a gente tem que o nosso ganho estático vai ser positivo aqui. Se aparecer negativo em algum livro, é só porque o livro definiu o VO com a mesma polaridade do VI. Isolando então o D1 dessa equação, então a gente tem que o D1 vai ser a relação dVO dividido por VI mais VO. Eu só coloquei módulo aqui para reforçar isso, que alguns livros trazem esse VO negativo. A gente consegue, analisando essas duas equações, perceber que se o DUT for maior que 0,5, então vamos aqui, ó, vamos botar 0,8 dividido por 1 menos 0,8. Então fica 0,8 dividido por 0,2. Ou seja, com 0,8, esse ganho estático vai ser maior que 1. Então, se o DUT for maior que 0,5, nós temos que a tensão de saída, o módulo da tensão de saída, vai ser maior que a tensão de entrada. Então, com DUT acima de 0,5, a gente opera o Buck Boost como um elevador de tensão, então tem uma característica boost. Agora, se a gente operar com DUT menor que 0,5, vamos dizer 0,3 dividido por 1 menos 0,3, então fica 0,3 dividido por 0,7. Então, a gente tem que, se o DUT for menor que 0,5, a gente vai ter um módulo da tensão de saída menor que a tensão de entrada. Então, esse cara aqui operando com DUT abaixo de 0,5, ele tem uma característica baixadora, que é a característica do conversor Buck. Por isso que esse cara é o Buck Boost. A gente consegue tanto trabalhar com tensões acima como tensões abaixo da tensão de entrada. Lembrando que a polaridade é invertida. Outro parâmetro que a gente precisa conferir é a corrente média do indutor, o nosso IL. Então, a relação lá entre a fonte de entrada IN e a corrente IL é dada por essa relação. Se a gente olhar aqui, ó, a nossa corrente II é igual a IS. E na primeira etapa ela é igual a IL, mas na segunda etapa ela é nula. Então, a nossa corrente de entrada, ela é a nossa corrente média do indutor vezes o DUT da primeira etapa. Porque na primeira etapa, a corrente de entrada é igual à corrente do indutor. Se a gente considerar o conversor ideal, então a gente tem que a potência de entrada igual a de saída, a gente pode aproximar que isso aqui, a gente pode fazer, considerando que não há ripple na entrada, a gente tem que a potência de entrada média vai ser tensão de entrada vezes a corrente de entrada. E a potência de saída a gente pode fazer, por ser uma carga resistiva, V ao quadrado por R. Então, isolando Iin, a gente tem que o nosso Iin vai ser VO ao quadrado dividido por R vezes Vin. E isso aqui a gente viu, então, que Iin também é IL por D1. Se a gente isolar IL agora dessa equação, a gente tem que o nosso IL vai ser VO ao quadrado dividido por VI, carga DUT da primeira etapa. Também a gente pode dizer então aqui que isso aqui também, ó, o VO ao quadrado por R é o nosso PO. Se a gente pegar lá a nossa equação do ganho estático, a gente vê então que VO por VI é DUT 1 menos DUT. Então o VO vai ser DUT 1 menos DUT vezes VI. Se a gente pegar essa relação de VO e jogar aqui, a gente tem então que a nossa corrente média no indutor vai ser Vin vezes o DUT dividido pela carga 1 menos o DUT ao quadrado. Então esse aqui é o nosso valor médio da corrente no indutor. A gente também pode traçar os seus valores máximos e mínimos, então a gente pega o valor máximo vai ser o valor médio mais o delta IL por 2, e o valor mínimo vai ser o valor médio menos o delta IL por 2. Aqui eu substituí o valor médio por essa equação, e o delta IL, eu peguei o delta IL on e dividi por 2. Então, o delta IL on dividido por 2. Poderia ter feito também para o delta IL off? Poderia. Só eu achei mais simples essa equação.
Para o IL mínimo, fica a mesma coisa, só muda o sinal aqui. Então, o valor máximo é mais, o valor mínimo é menos. Para a gente operar, então, em CCM, a gente tem que a corrente mínima, que a gente acabou de calcular, ela tem que ser maior que zero. E na condição crítica, ou seja, na fronteira de operação entre CCM e DCM, a gente tem que o IL mínimo vai ser exatamente igual a zero. Então a gente pega esse valor do IL mínimo, igual a zero, e essa indutância que está aqui, a gente isola ela chamando de L crítico ou L mínimo, porque a indutância crítica é o valor mínimo para garantir a operação CCM. Então a gente manipula essa equação aqui, a gente iguala esse mínimo a zero, e manipula essa equação. E a gente vai ter então que o nosso L mínimo para garantir a operação CCM, que é o nosso L crítico, vai ser a carga 1 menos o Dutch ao quadrado dividido por 2 vezes a frequência de chaveamento. Eu só substituí aqui porque normalmente a gente não tem período de chaveamento, então a gente trabalha com frequência, tá? Mas a frequência é o inverso do período. Tá? Período em segundos, frequência em hertz. Agora que a gente tem o valor mínimo, a gente também pode projetar a indutância pelo ΔL. Tanto faz, a gente vai fazer pelo ΔL on, pelo ΔL off, tanto faz, tá? Podem fazer por um pelo outro. Pegando aqui pelo ΔL on, a gente só substitui, tá? Traz o L para cá e o ΔL para cá, então a gente tem que a nossa indutância L pode ser projetada por V in vezes o Dutch dividido por ΔL vezes a frequência de chaveamento. Se a gente fizer isso pelo ΔL off, vai dar essa outra equação. Eu acho mais fácil usar essa aqui, mas tanto faz, vai dar o mesmo valor. Então, com essa equação, a gente consegue projetar uma indutância para o conversor buck-boost operando CCM. Lembrando que este valor que vocês vão obter aqui tem que ser maior do que este aqui, que é o IL mínimo. Projeto da capacitância, a gente faz lá pela curva da corrente no capacitor. Então, a gente tem que a variação de carga na primeira etapa é esse quadrado, e a variação de carga na segunda etapa, ela tem uma área quadrada mais uma área triangular. Obviamente que é muito mais fácil calcular a área pelo quadrado, então a gente tem aqui... Então, o nosso ΔQ aqui é a área desse quadrado. A gente tem a base, que é o tempo, que é Dutch da primeira etapa vezes o período de chaveamento, e a altura, que é VO por R. Então, se a gente fizer aqui pela área da curva, que é essa área do quadrado, a gente tem que VO por R vezes o Dutch vezes o período de chaveamento, e isso aqui vai ser o nosso ΔQ. E o nosso ΔQ também é C ΔV. Então, a gente só isola esse C daqui, e a gente tem então que a nossa capacitância pode ser projetada por Dutch dividido pela carga ΔV dividido por VO vezes a frequência de chaveamento. Ok? Só lembrando, reforçando que ΔV está em volts, VO está em volts. Alguns livros trazem esse termo inteiro aqui como ripple, e aí isso aqui vai ser em percentual. Só notem que o projeto da capacitância para o buck-boost é exatamente igual ao boost CCM. Por último, o que falta para nós é selecionar os semicondutores que podem ser utilizados na aplicação. Então, a tensão máxima do diodo e a tensão máxima da chave vai ser o VI mais o VO máximo. Lembrando que esse VO máximo é o VO médio mais o ΔVO por 2. Coloquei módulo aqui só para reforçar, porque alguns livros trazem esse VO como negativo. A corrente máxima do diodo e a corrente máxima da chave vai ser o IL máximo que a gente já calculou. Lembrando, então, que é sempre bom utilizar uma margem de segurança, pegar esses valores das chaves aqui. Então, se a gente precisa de uma chave de 100 volts, 1 ampere, coloquem lá uma margem de segurança de 10, 20%. Então, se vocês precisam de uma chave 100 volts, 1 ampere, pegue uma chave lá de 120 volts, 1.2 amperes, para vocês terem uma margem de segurança e evitar queimar essa chave. Ok? Essa margem de segurança tanto para a chave quanto para o diodo. Com isso, pessoal, a gente conseguiu, então, analisar o conversor no primeiro vídeo e projetar ele nesse segundo vídeo. No próximo vídeo a gente vai utilizar essas equações no SMATch para projetar um conversor fictício e vamos simular ele no LT Spice para ver ele operando.